Então bora começar mais um videozinho, galera. Tô animado com o vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera do Aquarismo Sem Mistério. Galera, hoje, ó, um assunto que preocupa muito a galera que cria ciclídeos. Buraco na cabeça, famoso BNC. Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Esse protozoário, que é um protozoário intestinal flagelado, só para que a gente tenha o conhecimento, mas isso não vai importar muito. O que importa para a gente é entender que ele é um protozoário que vive no intestino. Eu, particularmente, quando a gente vai pesquisar e buscar algumas informações, eu notei que a galera procura o gênero Echamita intestinalis, que é o nome da espécie, Echamita intestinalis, onde o gênero é Echamita, ou Spironúcleus, tá? Porém, eu acredito, devido a várias pesquisas que eu fiz, que esse realmente seja o cara que causa o problema de buraco na cabeça. Ah, mas se não for fundo de cima, gente, não importa. Você pode ver que muita gente diz que o buraco na cabeça é causado por essa espécie, esse gênero, ou o gênero de cima. Mas o que eu vou falar aqui não importa, é para tratar buraco na cabeça. E aí, qual é o grande problema? Marcos, por que você acha que em aquário o buraco na cabeça ele é muito mais frequente do que na natureza? Galera, isso é simples. Vamos fazer algumas associações. O protozoário, na natureza, ele se encontra realmente no intestino de muitos peixes, beleza? Só que a maioria dos peixes não desenvolve o quadro clínico buraco na cabeça, tá? E o que eu vou falar para vocês agora, é um achismo meu. Eu não fui a fundo pesquisar. O que eu acho que pode fazer com que na natureza não tenha tantos casos, mas no aquário tenha. Vamos lá. O parasita está no intestino do peixe, certo? Na natureza. Como é que ele sai do intestino dos peixes? Através das fezes. Só que como a gente está falando de um ecossistema aquático, aquele protozoário muitas vezes sai, é levado pela correnteza. Porque são seres que, embora tenham a capacidade de locomoção, na maioria das vezes eles não têm força para vencer a correnteza. Então eles são levados pela correnteza e acabam infectando outros peixes. Então dificilmente na natureza a gente vai ter essa autoinfecção, porque é um ambiente muito grande. O aquário é um sistema pequeno e fechado. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que na natureza o peixe come toda hora. O peixe acha alimento com facilidade. O peixe está sempre com aquela barrigona? Não. Na natureza, galera, o peixe muitas vezes ele passa muito tempo buscando comida. Pô, qual é a relação disso, Marcos? É bem simples. O protozoário, ou qualquer ser vivo no planeta, a taxa de reprodução do bicho depende, em primeiro lugar, da quantidade de comida. Basicamente, a gente pode dizer que a comida controla a taxa de crescimento populacional. Mas só que na natureza, o peixe ele tem que caçar, ele tem que buscar comida, então dificilmente ele está com aquele barrigão. Ele come para se manter. É uma luta diária de caça. Então os protozoários que estão no intestino, eles se mantêm em números menores. É como a gente pode chamar de parasitismo perfeito, porque o ideal para o parasita é estar em você e ficar quietinho. Eu agora posso ter um parasita aqui dentro do meu intestino, não estou sentindo nada, porque tem poucos parasitas. Então, na verdade, o parasita é interessante para ele que ele não saiba que você está lá, porque ele depende de você. Se você descobre, você vai tratar. Então, na natureza, como os peixes comem bem menos do que no aquário, a quantidade de comida que chega no intestino para que o protozoário se multiplique é muito pequena. Então, normalmente, esse protozoário ele se restringe ao intestino delgado, saindo nas fezes. Quando a gente passa para o aquário, e a gente sabe muito bem que tem aquarista que dá alimento 2, 3 vezes por dia, o peixe fica com aquele barrigão, ou às vezes ele alimenta muito e o peixe fica com aquele barrigão. Cara, quanto mais comida você dá, mais comida vai para o intestino do peixe. E aí se tem protozoário, tem comida em abundância. Eles começam a se multiplicar. Sai para a água. E aí volta para qual peixe? Para o próprio peixe que está no aquário, para os outros, porque é um sistema pequeno e fechado. Beleza? Então aí ele acaba migrando do intestino, principalmente para os poros sensoriais da cabeça e da linha lateral, que é muito agressivo em ciclídeos. Então eu acho que seja por isso que eles sejam muito mais graves, eles evoluem da parte intestinal para a cabeça e para a linha lateral pelo excesso de alimentação, ao meu ver, no primeiro momento. O segundo momento
Eu, particularmente, nunca vi nenhum caso de buraco na cabeça de ciclídeos do lago Tanganica, de ciclídeos do lago Malawi. Não é uma doença que eu vejo típica de africanos, tá? E é mais fácil de você visualizar isso. Por quê? Quanto maior o pH, né, para você manter um pH a 8,5, a dureza tem que estar alta. E a dureza da água ela é representada basicamente pelos sais dissolvidos, magnésios, sulfatos, bicarbonatos. E uma coisa que muita gente não sabe, o protozoário de água doce, não importa qual protozoário, ele é muito mais concentrado em sais internamente do que a água. Então esse protozoário ele é adaptado para ganhar água. E existe um vacúolo dentro dele chamado vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil, onde ele contrai e joga esse excesso de água. Agora pega esse protozoário e joga no lago Tanganica. É bem provável que a quantidade de sais que estejam naquele lago ultrapasse a quantidade de sais dentro do protozoário. E aí, nesse caso, o protozoário perde água e ele não é adaptado a lidar com essa perda, ele desidrata e morre. Por isso que eu vou defender aqui a importância do sal para vocês. Beleza? Então, olha só. Protozoário intestinal, Echamita intestinalis. Agravamento. Primeiro, má qualidade da água. Faltas de TPA pelo excesso de nitrato. Tá? Pode agravar. Alimentação não balanceada. Você dá uma alimentação que não oferece todos os nutrientes adequados para o teu peixe. Isso pode enfraquecer o sistema imunológico, que é uma porta do parasita sair do intestino, tá? E ir para outras partes. O próprio estresse devido a brigas, perseguições, imunodeprime o peixe. O protozoário percebe isso e migra, é uma oportunidade para eles, tá? E alimentação em excesso. Eu dou alimentação em excesso toda hora. Lembra que eu falei, alimento controla a quantidade de multiplicação. Então, se eu estou dando muito alimento, pode ser que o protozoário ele veja uma oportunidade de se multiplicar, sair mais nas fezes, reinfectar e migrar para outras áreas. Então, fica atento nisso. Ele em 24 horas já está se reproduzindo, tá? E aí eu botei aqui, ó, principalmente ele vai para a área da cabeça e linha lateral. Tá? E aí, como é que você vai fazer para diagnosticar? Você tem alguns sintomas. Primeiro são fezes gelatinosas, que são típicos de protozoários intestinais. Não necessariamente o protozoário que vai atacar e dar o buraco na cabeça, mas quando você vê o peixe soltando aquela fezes gelatinosa, meio esbranquiçada, parece que está com umas bolhas, isso é um sintoma de parasita intestinal. Tá? Manchas esbranquiçadas na cabeça, umas manchas brancas na cabeça. Coçar no substrato pode ser um dos sintomas, mas lembra que tem o ictio também, tá? Esqueci o nome agora daquela, que gruda, é um crustáceo que gruda, fugiu o nome agora. Ele também se coça, mas o buraco na cabeça também pode gerar esse efeito. Anorexia e anemia. E até que a gente chega naquilo que mais nos preocupa, que é o buraco na cabeça e na linha lateral, tá? E aí, galera, como que você vai fazer para tratar? Primeiramente, se é um protozoário, ideal que a gente use o Flagyl, tá? O metronidazol, o Flagyl. Porque existem alguns, eu recomendo isso aqui porque alguns têm dificuldade para se dissolver com a água, então esse aqui é o que eu uso. E aí, como é que você pode usar? Tá? Eu vou te dar a dica no que eu já usei no meu aquário, porque na época que eu tinha Flower Horn, o Flower Horn é muito mais comum ter esses buracos na cabeça, até por conta da fraqueza do sistema imunológico, tá? Então repara nisso, se você está dando muita comida para o peixe, por isso que eu defendo você botar um pouco de sal na água, tá? Sei lá, você mantém, por exemplo, o próprio o João Vitor ele coloca 1 grama de sal por litro na água. Isso é vantagem, porque você aumenta a salinidade e protozoários são muito sensíveis à perda de água, eles não conseguem regular isso, coisa que o peixe se dá tranquilamente. Esse 1 grama para o peixe, internamente, fisiologicamente, não vai abalar nada ele, tá? A parte de funcionamento fisiológico, mas protozoário é muito importante. Então eu defendo esse 1 grama por litro como prevenção no aquário. E aí você pode fazer o quê? Ó? Você vai pegar 8 miligramas de metronidazol por litro, certo? A cada 2 dias. Então o que você vai fazer? Hoje, você colocou lá, teu aquário tem 100 litros. Você vai colocar hoje 80 miligramas, beleza? 2 dias depois você vai fazer de novo, a cada 2 dias. Só que olha só, vê se você entende. Teu aquário tem 100 litros, tu vai colocar quanto hoje? 80 miligramas, beleza? De metronidazol. Daqui a 2 dias, então tu colocou sábado, domingo, segunda. Na segunda-feira,
você vai fazer uma TPA de 30%. Tirou 30% da água, você repõe esses 30%. Depois que você repôs esses 30%, o que você vai fazer? Botar 80 miligramas de novo na água. Estou fazendo um cálculo aqui como se o aquário tivesse 100 litros. Você vai repetir, vai fazer de 5 a 6 doses. Então, ó, vê se você entende. Hoje, vamos botar aqui, hoje é segunda-feira, fiz hoje. Meu aquário tem 100 litros. Quanto eu vou colocar hoje, segunda-feira? 80 miligramas. Daqui a 2 dias, então coloquei segunda, terça, quarta. Na quarta-feira eu vou tirar 30% de água, colocar mais 30% de água. E vou colocar o medicamento de novo, 80 miligramas de novo no aquário. Quantas vezes eu vou fazer esse processo? 5 vezes. Então, ó, segunda eu coloquei, terça, quarta-feira fiz a TPA de 30%, coloquei de novo, é minha segunda dose. Quinta, sexta, opa, TPA de 30%, minha terceira dose. Tenho que dar de 5 a 6 doses, beleza? Não esquece das TPAs. Temperatura de 28 a 30 graus. E você vai fazer o seguinte, ó, para quem não tem peixes de couro, tá? Para quem não tem peixes encouraçados, você vai colocar 5 gramas de sal por litro. Então, se o teu aquário tem 100 litros, você vai colocar 500 gramas de sal, beleza? Colocou as 500 gramas de sal no primeiro dia, tá? Que já você colocou a primeira dose. 3 dias depois, tá? Ou coincidindo com a TPA que você vai fazer do medicamento, você vai fazer essa TPA, tá? Pode coincidir a TPA do sal com a do medicamento e você vai fazer uma TPA de 30 a 40% também. Você pode fazer igual, não tem problema, para não atrapalhar o seu medicamento. Então você pode fazer em conjunto. Colocou a primeira dose do metronidazol, já coloca 5 gramas por litro de sal. Depois de 2 dias que você for fazer aquela TPA para repetir a dose, você faz a TPA normalmente de 30%, repete a dose de metronidazol, mas não precisa repetir a dose de sal. Tranquilo? Beleza? E aí o que você pode fazer também? 1% de Flagyl na alimentação durante 7 dias. Você vai pegar lá o Flagyl, 1% da dosagem do comprimidinho, você vai botar na comida para o peixe ingerir. E aí você vai ter a ação desse metronidazol direto no intestino do peixe, atuando nos protozoários. Tranquilo? Então isso aqui é muito importante. Qualquer dúvida que você tenha, você deixa seu comentário aí embaixo. É muito eficaz, tá? Aqui em cima eu coloquei o seguinte, porque quando faz os buracos, deixa umas aberturas que abrem portas para bactérias. E o ideal é você fazer o quê? Você pegar o peixe com pulsar e utilizar um cotonete e passar no local dos buracos. Você pode usar, ó, Polvedine, tá? Furacim pomada, água oxigenada que bata bactérias anaeróbicas, Nebacetim, terramicina, tá? Qualquer um desses que você for fazer aplicação local a cada 48 horas, beleza? Até cicatrizar aquilo dali. Acredito que com isso aqui, que é o tratamento, você vai ter grandes chances de recuperar o seu peixe, tá? Porque eu já recuperei um Flower Horn meu que estava muito debilitado, apático, não estava comendo, estava bastante buraco na cabeça e eu consegui reverter usando esse procedimento aqui, tá? E aí eu volto mais uma vez, eu acredito que o ozônio ele melhore muito e mate esses protozoários que fiquem no teu aquário, tá? Eu acredito muito nisso e defendo a utilização do ozônio no aquário, desde que dosado de forma correta, beleza? Mas espero que tenha ajudado vocês aqui. Aqui é a forma de tratamento, aqui é para você colocar no local dos buracos e não esquece, para que você não chegue no tratamento, faça uma prevenção de forma correta, as TPAs, mantenha os parâmetros, coloca no teu aquário, né, 1 graminha de sal por litro para manter ali o teu aquário com um certo nível de salinidade. Não é que vai afetar na salinidade, você não consegue nem medir aqui no densímetro, mas é para uma prevenção. Isso melhora o funcionamento do peixe e atrapalha os protozoários, bactérias, vermes. Então é só vantagem. E não sobrecarrega o teu peixe com comida. Excesso de comida no intestino é prato feito para o protozoário multiplicar muito rápido. Valeu? Então galera, fica a dica aí, buraco na cabeça, não perde mais peixe não.
Tamo junto, sem mistério nele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ativa o sininho, curte nosso vídeo, compartilha aí. Galera, tamo junto. Vou dar a volta, fica com o quadro aí, que aqui a gente sabe que não tem edição, né? Então vambora. Ó o quadro, foi.